Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e na aula de hoje a gente vai falar sobre a expansão marítima europeia. Antes de eu começar, deixa eu lembrar vocês só de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de me seguir aqui nas minhas redes sociais, para vocês obterem notificação de quando saem novos vídeos e de qualquer novidade relativa e concernente ao canal, beleza? Quando a gente fala da expansão marítima europeia, a gente tem que lembrar basicamente de outros dois grandes movimentos que estavam sendo gestados na Europa mais ou menos na mesma época. O primeiro deles é o surgimento das monarquias nacionais e, mais do que isso, a consolidação do regime político absolutista. O segundo, e não menos importante para a formação desse mundo moderno, é o renascimento cultural. Basicamente, esses dois movimentos eles vão se relacionar profundamente com a expansão marítima, conforme a gente vai ver na aula de hoje. A expansão marítima, ela marca decisivamente o início do mundo moderno, o que um historiador chamado Reinhard Koselleck chamou da conversão da história europeia em uma história universal, ou seja, dito em outras palavras, do domínio europeu sobre o restante do mundo. E aí, quando a gente pensa nessa expansão marítima, a gente tem que lembrar de quais grupos sociais estavam envolvidos, ou seja, para quem você expande e por que você expande, logicamente. O primeiro desses grupos é a burguesia. Surgida no final da Idade Média, a partir do renascimento comercial e do renascimento urbano, a burguesia ela vai se interessar enormemente pela expansão comercial, sobretudo pela conquista de novas rotas comerciais, no que vai ficar conhecido na tradição europeia do século XV de além-mar, ou seja, do mundo desconhecido que se desdobrava diante dos homens e das mulheres europeias. Essa burguesia ela vai ter uma grande disponibilidade de capital, ou seja, de dinheiro a ser investido nessas grandes expedições marítimas e no desbravamento desse mundo novo, desse admirável mundo novo, como diz o poeta William Shakespeare. Além da burguesia, um outro grupo social envolvido vai ser a nobreza. A nobreza ela tinha basicamente a necessidade de mais terras, da conquista de novas terras, especialmente porque com a expansão da população europeia lá na Baixa Idade Média, as terras na Europa estavam muito saturadas. Então essa nova nobreza, essa nascente nobreza, os herdeiros dos nobres, vão precisar de novas terras. Para além da nobreza e para além da burguesia, um outro grupo que vai se interessar especialmente depois da Reforma Protestante no século XVI é a Igreja Católica. A Igreja Católica vai ver nessas grandes navegações uma possibilidade de aumentar as suas zonas de influência, de transformar a América, a Ásia ou mesmo a África em territórios onde sua fé se torne dominante. Lembremos, a gente viu isso aqui no vídeo de Reforma Protestante no nosso canal, que a Reforma Protestante ela abalou o monopólio da fé católica na Europa. A ideia dos católicos era participar dessas grandes navegações, participar dessas invasões, desses descobrimentos, com o objetivo de consolidar a sua fé nesse novo mundo. E por último, e não menos importante, a gente tem a consolidação dos estados nacionais, sobretudo dos monarcas desses estados nacionais, que se interessavam, obviamente, em obter mais terras, novos domínios, novos súditos e desenvolver novas atividades econômicas, na esteira do que a gente já viu na nossa aula de absolutismo, que foi o sistema mercantilista, ou seja, aquele sistema econômico que surge com o absolutismo e que vai estar pautado basicamente em 4 pilares: no metalismo, ou seja, no acúmulo de metais preciosos, na manutenção da balança comercial favorável, ou seja, um reino exportando mais do que importando, no protecionismo alfandegário, ou seja, cobrar impostos sobre produtos que vêm do exterior, e por último, e não menos importante, e a mais importante, na verdade, dessa nossa aula de hoje, que é o colonialismo, ou seja, obter novos territórios que pudessem pagar mais impostos, que pudessem, sobretudo, vender matérias-primas para a sua metrópole, ou seja, para a potência europeia que a dominaria. E aí vocês estão perguntando basicamente, né, se tudo isso era muito importante, se todos os grupos sociais da Europa estavam interessados, pelo menos os principais grupos sociais da Europa, estavam interessados na expansão marítima, por que eles não se expandiram antes? A resposta a isso é uma resposta imaginária. Os europeus tinham o imaginário de que o Oceano Atlântico era uma espécie de mar tenebroso.
Essa ideia foi, de fato, explorada pela poesia e pela literatura e pela crônica de viagens da época. Essa ideia de mar tenebroso é a ideia de que existiriam no fundo dos mares monstros, como o monstro bíblico Leviatã, que devoraria os navegadores e que destruiria os barcos. Para além disso, lógico, existiam também esse imaginário negativo sobre os habitantes dessas terras distantes. Os navegantes europeus acreditavam que eles eram seres disformes, muito diferentes dos europeus e, inclusive, muito inferiores, né? Se a gente observar, por exemplo, as crônicas e os relatos da época, mesmo antes da chegada dos europeus à América, ou à África, por exemplo, pelo menos a boa parte da costa da África, a gente vai ver que esses habitantes eles eram imaginados como seres monstruosos e, obviamente, seres tenebrosos. Vigorava também a explicação e a crença de que a Terra era plana e de que, portanto, existiria um abismo, existiria uma espécie de fim do mundo, onde os navios cairiam, né, num abismo profundo. Para além disso, existiam outros medos que não eram esses medos imaginários. Existiam medos reais, medos da calmaria, medos de tormentas, medo das doenças que poderiam acometer as tripulações, medo de se perder em alto mar. Então, basicamente, até esse momento, né, até ali o século XV, as expedições marítimas elas eram um horizonte muito distante para o homem médio europeu. Fosse por esses medos imaginários, fossem pelos medos reais e concretos. No entanto, quando isso vai começar a mudar? Isso vai começar a mudar em função do Renascimento e, sobretudo, das invenções que o Renascimento e, sobretudo, um campo científico que surge a partir do Renascimento, da chamada Revolução Científica, vão desenvolver. Em especial, a astronomia. A astronomia é uma ciência muito importante para a navegação, especialmente a observação dos astros. É nesse sentido, então, que vários instrumentos ou serão inventados ou serão trazidos do Oriente para facilitar as grandes navegações. O primeiro desses grandes instrumentos é a bússola. A bússola não é uma invenção do Renascimento ou dos europeus propriamente. A bússola ela é uma invenção árabe. A bússola consiste num instrumento em que o sujeito é capaz sempre de identificar onde está o norte, ou seja, o polo norte do planeta Terra, o que permite você saber, a partir das cartas náuticas, ou seja, dos mapas náuticos, qual é a direção correta que você deve seguir. Um outro instrumento inventado pelos gregos antigos, lá na antiguidade, que é o astrolábio, aliado aí sim ao conhecimento de astronomia do homem europeu, vai permitir com que, a partir da posição dos astros, esses navegadores comecem a poder se localizar no mar, sobretudo a partir das constelações que são típicas, né, tanto do norte, que é a Ursa Maior, como no sul, né, no hemisfério norte, a Ursa Maior, e no sul, que é o Cruzeiro do Sul. Outro ponto importante que vai contribuir com o início dessas grandes expedições marítimas para o além-mar é o surgimento, ou pelo menos o refinamento, de um campo científico que é a cartografia. Os mapas e as cartas náuticas vão começar a se desenvolver enormemente, não só a partir da experimentação desses europeus nas grandes navegações, mas sobretudo com o conhecimento deles do mar. E aí, logicamente, quem é que começa a vencer esses medos, né? A vencer essas limitações que eram trazidas tanto pelo imaginário europeu como por esses medos reais? Bom, as primeiras pessoas que vão começar a se lançar aos mares são tanto os portugueses como os espanhóis, mas especificamente os portugueses, no que ficou conhecido como o pioneirismo ibérico. Esse pioneirismo ibérico, ele se dá em função do fato de que tanto Portugal, em primeiro lugar, como Espanha, em segundo lugar, foram as primeiras monarquias nacionais a se centralizarem politicamente. Ou seja, a terem exércitos regulares, a poderem concentrar os seus recursos no financiamento dessas expedições marítimas, conseguirem se aproximar, né, aproximar os reis, né, e os nobres dos interesses da burguesia. E aí, nesse sentido,
o evento que marca essa aproximação, né, entre nobres e burguesia é a chamada Revolução de Avis, que leva ao poder, em 1385, um camarada chamado Dom João, ainda conhecido como Dom João I ou o Mestre de Avis. A dinastia de Avis ela unifica Portugal em torno do seu poder, a partir de uma aliança com a burguesia mercantil da cidade do Porto. Essa burguesia mercantil da cidade do Porto, que apoiava o Mestre de Avis, o então rei de Portugal, vai se interessar bastante na obtenção de novos territórios e ainda, logicamente, de novos mercados consumidores. É nesse momento que Portugal começa a ser a primeira nação a aplicar os preceitos do mercantilismo, sobretudo o quarto preceito que a gente falou aqui nesse vídeo, ou seja, o colonialismo. O interesse dessa burguesia mercantil era basicamente dominar as rotas de comércio, que naquele momento estavam ou nas mãos, pelo menos até 1453, do Império Bizantino, no caso da cidade de Constantinopla, a chamada Rota das Especiarias, ou, por outro lado, dominar o comércio de ouro da Guiné, que estava nas mãos, obviamente, das populações e dos povos africanos. Naquele momento, então, os portugueses vão começar a se lançar aos mares, com o interesse de dominar essas rotas comerciais. Em primeiro lugar, de dominar não a rota das especiarias, como a gente aprende lá no ensino fundamental 1 com a tia Teteca, mas de dominar a rota do ouro da Guiné. E é nesse momento, então, que os portugueses começam a organizar o chamado Périplo Africano. Esse périplo africano basicamente consistia no domínio e na circunnavegação da África. No primeiro momento, não para contorná-la, mas para chegar à região da Guiné. Isso era estimulado pelo fato de que Portugal, sobretudo, mas a Espanha também, possuíam uma posição geográfica extremamente favorável. Ambas, sobretudo Portugal, eram voltadas para o Oceano Atlântico, ou seja, a saída e a entrada não dependia da navegação, por exemplo, ou do Mar do Norte, como é o caso da Inglaterra, ou do Mar Mediterrâneo, como é o caso da Península Itálica ou mesmo da França. Portanto, Portugal tinha essa posição que o privilegiava. E Portugal vai ter uma série de estímulos às grandes navegações, dentre as quais a chamada Escola de Sagres, que ninguém sabe se de fato foi uma escola de formação de navegadores ou ainda se foi apenas um conjunto de práticas adotadas pelos monarcas portugueses naquela época. Sendo uma coisa ou sendo outra, a Escola de Sagres reuniu uma série de técnicas de navegação. As principais delas foram a utilização de caravelas, embarcações mais resistentes e leves, capazes de atingir uma velocidade maior do que as naus, por exemplo. Uma outra questão foi o fato de que a monarquia portuguesa trouxe uma série de navegantes experientes, tanto de Gênova como de Veneza, mas também engenheiros, também cientistas, capazes de aplicar essas inovações científicas, tanto no campo da navegação como no campo da cartografia, para a expansão marítima. Somando todos esses interesses, os portugueses conseguem uma série de conquistas significativas, como, por exemplo, a conquista, ainda no século XIV, das ilhas dos Açores e da Madeira, onde eles pela primeira vez vão estabelecer a monocultura de cana-de-açúcar. E mais do que isso, quando eles chegam para buscar o ouro da Guiné, eles não só buscam o ouro da Guiné. Nesse périplo africano, eles vão estabelecer pela primeira vez uma rota de comércio de escravos. Sim, a expansão marítima e essas grandes navegações, elas dão origem ao mais perverso sistema de exploração da história da humanidade, que é o chamado comércio atlântico de escravos. Esses escravizados eram muitas vezes capturados na costa africana, onde os portugueses instalavam as feitorias, ou seja, zonas de comércio onde eles trocavam produtos com os reinos e com as civilizações africanas que lá existiam, pegavam essas pessoas e traziam para tanto os Açores e a Madeira para serem vendidas como escravizados e trabalharem na lavoura de cana-de-açúcar. O interesse dos portugueses vai começar a se acentuar cada vez mais nas rotas marítimas quando, em 1453, Constantinopla, ou seja, a antiga capital do Império Bizantino, foi invadida pelos turco-otomanos. Quando os turco-otomanos invadem Constantinopla, aquela rota por terra para chegar ao Oriente, para chegar às Índias, vai ser fechada. Os turco-otomanos vão passar a controlar essa rota e vão proibir qualquer cristão de pisar naquela rota.
Naquele momento, o que era um desejo se torna uma necessidade. Os portugueses precisavam circunnavegar a África, concluir o périplo africano e encontrar uma rota marítima para as Índias. Farão isso, em primeiro lugar, com Bartolomeu Dias, um navegador português, que vai conseguir cruzar o chamado Cabo das Tormentas, renomeando-o, inclusive, de Cabo da Boa Esperança, em 1487, e posteriormente, depois de ensinar aos outros navegadores como eles circunnavegavam aquele Cabo da Boa Esperança, concluirá esse objetivo com Vasco da Gama, que em 1498 alcança uma rota marítima para as Índias. Por outro lado, e não menos importante, o outro país e a outra monarquia da Península Ibérica, que era a Espanha, também não vai ficar para trás. Embora a Espanha saia com um atraso de quase 100 anos nas grandes navegações, os espanhóis também vão conseguir obter esse pioneirismo juntamente com os portugueses. Isso porque em 1492, um ano decisivo para a história espanhola, os espanhóis vão conseguir expulsar os muçulmanos na chamada Guerra de Reconquista da Península Ibérica. Conseguindo fazer isso, o reino de Castela consegue unificar todos aqueles reinos da região em torno da sua autoridade, a partir de uma aliança com o reino de Aragão. 1492, portanto, é um ano decisivo não só pela unificação da Espanha e pela expulsão dos mouros muçulmanos, mas sobretudo porque é o ano em que Colombo consegue comprovar a sua tese. Em 1492, Colombo tinha uma hipótese ousada e precisava testá-la. Colombo, um navegante genovês, vai conseguir comprovar a sua ousada tese. Sua tese era de que a Terra era redonda e de que, em sendo redonda, se você navegasse toda a vida para a direção oeste, você seria capaz de chegar no mesmo ponto. Colombo, então, se valendo das cartas náuticas e dos mapas à época, vai propor uma expedição aos reis da Espanha, Fernando de Aragão e Isabela de Castela, com o objetivo de conquistar uma rota marítima para as Índias. Enquanto os portugueses tentavam o périplo africano, Colombo vai navegar na direção do oeste, do extremo oriente. Colombo não tinha dimensão. Chega em 1492, basicamente a 12 de outubro de 1492, onde hoje são as Antilhas, né? Quando Colombo chega às Antilhas, Colombo pensa estar nas Índias. Estranha muito o fato de que seus tradutores e de que ninguém entendia nada do que aquela gente estava falando. Mas o próprio Colombo não conhecia muito bem, nunca tinha estado nas Índias por uma rota por terra. Era muito incomum mesmo grandes comerciantes conseguirem ter estado à Índia. O mais irônico é que Colombo morreu achando que tinha encontrado uma rota marítima para as Índias, sem se dar conta de que havia feito algo muito maior, de que havia descoberto um novo continente, a América, que também, ironicamente, não foi nomeada em homenagem a Colombo, mas sim a Américo Vespúcio, o camarada que fez parte da expedição do Colombo e que foi lá para descobrir que, de fato, não se tratava das Índias, mas sim de um novo continente a ser descoberto. Como descreveu William Shakespeare, um admirável mundo novo. Nesse sentido, então, cabia naquele momento uma disputa. Portugueses e espanhóis se expandiam e lançavam suas garras, as garras de sua dominação, tanto a África, como a Ásia, como agora, recém-descoberta, a América. Era necessário estabelecer os acordos e as bases legais para essa divisão. A primeira dessas formas vem um pouco menos de um ano depois de Colombo chegar às Américas. Ela vai ficar conhecida como Bula Intercetera e vai ser ratificada pelo Papa à época. A Bula Intercetera estabelecia um meridiano de 100 léguas após a ilha de Cabo Verde, a oeste da ilha de Cabo Verde. Esse meridiano estabeleceria que tudo à sua esquerda pertenceria aos espanhóis e tudo à sua direita pertenceria aos portugueses. Percebam que não se tratava de uma divisão da América, até porque os portugueses sequer haviam chegado à América. Se tratava de uma divisão do mundo. Na teoria, naquele momento, acreditava-se que estava se dividindo, por um lado, para os espanhóis, as Índias, ou que eles achavam que eram as Índias, e para os portugueses, a África, que eles já estavam circunnavegando naquele momento.
Os portugueses acham aquilo muito ruim, porque afinal eles estavam correndo atrás de uma rota marítima para as Índias. O rei de Portugal, à época, um cara chamado João II, vai achar aquele tratado muito ruim, muito prejudicial aos portugueses e vai, obviamente, propor uma reforma naquele tratado. Surge, um ano depois, em 1494, celebrado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas estabelecia as bases da divisão desse mundo do hemisfério sul, desse mundo recém-descoberto. Ao invés de 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, propunha o Tratado de Tordesilhas que estabeleceria-se um meridiano a 370 léguas. E aí sim, à esquerda desse meridiano tudo pertenceria aos espanhóis, à direita desse meridiano tudo pertenceria aos portugueses. O problema, no entanto, é que esse tratado, ratificado entre as duas principais monarquias católicas da época e a Igreja Católica, não vai ser reconhecido por outras nações que no século XVI vão experimentar duramente o processo da Reforma Protestante. Há uma citação muito célebre do rei Francisco I de Valois, da França, em que ele contesta essa divisão realizada pela Igreja Católica para espanhóis e portugueses. Pergunta ao Francisco I em que cláusula do Testamento de Adão está escrito que o mundo foi dividido apenas entre Portugal e Espanha. Isso demonstra basicamente o descontentamento e a frustração das monarquias europeias, que não Portugal e Espanha, que saíram atrasadas das grandes navegações. Pouco importava. Naquele momento, espanhóis e portugueses já haviam consolidado seus domínios sobre os principais postos a serem explorados tanto na América como na África. Para franceses e ingleses, sobrariam os territórios menos desejados, o norte da América e algumas regiões da América Central. Para além disso, as grandes navegações vão gerar impactos sérios no mundo. O primeiro deles, obviamente, é a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500. Cabral chega aqui já depois do mundo completamente dividido e vai dar origem, lógico, à nossa sociedade atual, a partir de um processo que alguns historiadores chamam de descobrimento, mas que todos nós sabemos, e na nossa aula de colonização a gente vai discutir mais sobre isso, foi de fato uma invasão, porque essa terra aqui já era ocupada. Para além disso também, as grandes navegações derrubam uma série de mitos que até aquele momento, um pouco hoje em dia também, ainda correm por aí. Sobretudo o mito de que a Terra não seria redonda. A partir de 1519, o navegante espanhol Fernão de Magalhães propõe a circunnavegação do mundo, saindo da Espanha e retornando até a Espanha a partir da navegação para o oeste. Termina morto, mas a sua expedição chega à Espanha em 1522. Esse foi o nosso vídeo de grandes navegações. Se você quiser saber mais sobre os desdobramentos das grandes navegações, eu recomendo que você assista as nossas aulas de conquista da América Portuguesa e de conquista da América Espanhola e de colonização da América Portuguesa e de colonização da América Espanhola. Beleza? Um abraço e até a próxima!